aí, família. Bem, gente, vamos dar aqui continuidade, né, às nossas questões. Estamos falando sobre equivalências lógicas, perfeito? Falamos sobre as leis e estamos fazendo questões, beleza? Então, vamos fazer agora a nossa próxima questão, vamos lá. Diz assim, ó, questão 5, né, nossa listinha aí. As proposições, né? Se ele é conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Acre, TCE Acre, né? Então, ele é formado em contabilidade. E Hélio não é conselheiro do tribunal. Ou ele é formado em contabilidade. Quem são as duas proposições primeiro? Vamos lá, ver quem são as duas proposições. Se Hélio é conselheiro, não é isso? Então Hélio é formado em contabilidade. Qual é o conectivo dessa proposição composta? O conectivo condicional. Beleza? Próxima proposição. Hélio não é conselheiro do tribunal. Ou Hélio é formado em contabilidade. Quem é o próximo operador? É o ou. Então, eu estou saindo de um se então, de uma condicional, para um ou. Não é isso? Então, ó, se Hélio é conselheiro, peraí, vou colocar mais bonitinho. Se Hélio, coloca HC, tá? Se Hélio é conselheiro, então Hélio formado em contabilidade. Ótimo. Jusmar, eu vou sair do se então para um ou na equivalência lógica. Do se então eu falo o quê? Nego primeiro. Hélio não é conselheiro. Ou repete segundo. Hélio é formado em contabilidade. Vamos verificar se está assim. Hélio não é conselheiro do TCE Acre. Ou Hélio é formado em contabilidade. Perfeito. E o item está certíssimo. Beleza? Esse item do CESP está perfeito. Questão 6. Considere a seguinte proposição. Se Antônio resolver corretamente esta prova, então ele passará no concurso. Então, condicional, né? Então eu percebo que se Antônio resolver corretamente esta prova, então ele passará no concurso. Escrevendo aqui, se Antônio resolve corretamente a prova, então Antônio passa no concurso. Correto? É equivalente. Vamos ver lá, ó. Nessa situação é correto concluir que. Mas, Josmar, assim, às vezes, né, eu fico um pouco perdido porque eu não sei o que ele está pedindo. Porque, assim, nesse item aí, por exemplo, fala bem assim, ó, nessa situação é correto concluir que, se Antônio não resolve corretamente essa prova, então ele não passará no concurso. Ou seja, não falou o termo equivalente, mas ele falou assim, é correto o quê? Concluir. Esse é correto concluir dá a ideia de que, se eu falar isso aqui, então eu posso falar aquilo ali? Tem o mesmo significado? Tem o mesmo sentido? Eu posso chegar ali? Pode.
Então você tem que perceber que esse item se trata de uma equivalência lógica também. Beleza? Posso concluir que... Opa, equivalência. Belezinha? Então, ó, aí colocou se Antônio, é um se então de novo. Então, uma condicional. Beleza? Uma condicional. E como é que tá lá? Se Antônio não resolver corretamente essa prova, então se ele não resolve, se Antônio não resolve corretamente a prova, então Antônio também não passará no concurso. Poxa, Josimar, não passará no concurso. Faz sentido, ó. Se Antônio resolve corretamente a prova, se você resolve a prova corretamente, então Antônio, então você passa no concurso. Agora, se você não resolve corretamente a prova, você também não passa no concurso. Do nosso ponto de vista, pode até estar correto. Mas do ponto de vista lógico, não está correto. Beleza? O que aconteceu aqui, Josimar? O que aconteceu aqui? Aconteceu o seguinte, ele pegou aqui, ó, e apenas negou. Do se então para o se então, Josimar, eu só tenho que negar? Da condicional para condicional, não é só negar, é a contrapositiva. Eu tenho que trocar e negar. Então aqui está errado. Correto? Tinha que ser o quê? Se Antônio não passa no concurso, então Antônio não resolveu corretamente aquela prova. Isso seria o correto. Beleza? Tem que trocar e negar. Perfeito? Trocar e negar. Então esse item está errado. Do nosso ponto de vista, poderia até estar certo, Josimar. Mas aqui é do ponto de vista lógico. Perfeito. Próxima questão. Fala assim. Considera a seguinte proposição. Alice não foi ao cinema, chamar de não há. O Bernardo foi jogar futebol. Dessa proposição, de novo, tá vendo aí? Ó? Dessa proposição é correto concluir. Não precisou falar assim, é equivalente. Do ponto de vista lógico, é equivalente a dizer que. Beleza? Então, muitas vezes, só em falar assim, é correto concluir, já está dizendo para mim que é uma equivalência lógica. Por isso que eu quero que vocês, né, façam bastante questões. Beleza? Estou preparando um materialzinho, vocês vão receber um material meu, bem gigante, bem legal, com fundamentação teórica, tá? Com questões de concursos, questões comentadas, beleza? Para você treinar. Josimar, quem é que passa no concurso? Quem faz mais? Porque se disser para você, toda prova que eu pego, e eu falo até mais para você, até de bancas diferentes. Então a questão da prova da FGV 2008, FNDE, tá? 2008. Quando foi agora 2014, ano passado, o que acontece, Josimar? Vem a Fundação Carlos Chagas, tribunais, a mesma questão. Bancas o quê? Diferentes, mas a mesma questão, só mudou os números. Mas o texto idêntico. Então qual é a ideia aqui? Fazer mais questões, fazer e começar a acostumar, porque no concurso é assim, opa, já fiz uma parecida com essa aqui, ó. Ai, que nem aquela que eu fiz. Aí você passa. Josimar, fez só essa aqui dos slides? Não, jamais. Isso aqui eu estou te ensinando. Você vai treinar em casa, correto? Vai pegar questões, vai baixar no site, vai pegar mais provas, imprimir provas, fazer. Ah, tem uma questão que eu não consegui. josimarpadilha@hotmail.com, meu e-mail. Josimar, vai lá me perturbar. Entendeu? Pode ficar à vontade. Quero que você passe um concurso. E para isso tem que fazer muitas. Perfeito? Mas muitas mesmo. Quanto mais você fizer, maior é a sua chance de passar no concurso. Vamos continuar aqui. Então, é correto concluir que, então, pela prática de concurso, pela prática de fazer provas, né? Há mais de 12 anos fazendo isso, meu Deus. O que acontece? A gente percebe que esse está querendo falar o quê, Josmar? Nesse momento aqui, essa banca CESP, ela está querendo falar o quê? Equivalência lógica. Eu vi que não está escrito equivalente, mas pela experiência, por conhecer a banca, eu creio o quê? Que é uma equivalência lógica.
Aí colocou o seguinte. É correto concluir que, então, ó, primeira proposição, só vou marcar lá no marca-texto, ó. Alice não foi ao cinema ou Bernardo foi jogar futebol. Não há ou B, né? Não há ou B. É correto concluir que, se Bernardo não foi jogar futebol, tá aqui já, né? Se Bernardo não foi, então a Alicia não foi ao cinema. Beleza? Do cientão pro ou, do ou pro cientão. Vamos aqui para baixo primeiro. Do ou eu vou sair pro cientão, beleza? Nega. Olha só o que eu vou fazer, hein? Ó, do ou pro cientão primeiro. O que vai dar? Do ou pro cientão, como é que eu ensinei? Nego o primeiro, repete o segundo. Se A, então B. Agora, de se A, então B, para cá, eu estou saindo de quem? De cientão para cientão. E de cientão para cientão, se A, então B, é eu falar o quê? Se não B, então não A. Perfeitamente, tá vendo? Ou seja, eu saí do ou para o cientão e de outro cientão para outro cientão, beleza? Do ou para o cientão, da disjunção para condicional e depois para a próxima condicional. O item está certíssimo, beleza? Se Bernardo não for jogar futebol, então Alice não foi ao cinema. Que é o mesmo que falar o quê? Se Alice foi ao cinema, então Bernardo foi jogar futebol, que é o mesmo que falar o quê? Não A ou B. Beleza? Pensa comigo uma coisa. Vou só fazer uma curiosidade aqui bem legal com a gente agora. Mais ou menos assim. Nós vimos negações de proposições compostas, certo? Você concorda comigo? Se eu tenho 3 proposições, Josmar, se eu tenho 3 proposições, e essas 3 proposições, elas têm os mesmos significados, beleza? Se ela tem os mesmos significados, ela tem os mesmos valores nas tabelas verdade, beleza? Isso é ter o mesmo significado. Então pensa assim, se eu tenho 3 proposições e elas têm os mesmos significados, as mesmas interpretações, então eu posso concluir também que elas devem produzir as mesmas negações. Concorda comigo? Se eu tenho 3 proposições, que são equivalentes, que têm os mesmos significados, então essas 3 proposições também têm que ter as mesmas negações. Olha que legal, como é verdade. Separar no cantinho aqui. Esse item já está certo, tá? Está certinho o item. Vou colocar C aqui em cima. Pensa comigo uma coisa, ó. Se A, então B, é equivalente do centão para o centão, contrapositiva. Do centão para o centão, contrapositiva. Se não B, então não A. Do centão para o ou para equivalente, nego o primeiro, repete o segundo. Eu falei para você, nós já vimos, nós já demonstramos que essas 3 proposições, Josimar, elas são equivalentes. Sim, elas produzem os mesmos resultados em suas tabelas verdade. Então perceba o seguinte, se elas são equivalentes e produzem os mesmos resultados, têm as mesmas interpretações, então obrigatoriamente, Josimar, elas têm que produzir as mesmas negações. Concorda comigo? Porque se elas são equivalentes e têm os mesmos significados, as suas negações também têm que ser iguais. Ou seja, se eu negar essa proposição, se eu negar essa proposição, e se eu negar essa proposição, se elas são equivalentes entre si,
as suas negações também têm que ser as mesmas. Porque eu estou falando a mesma coisa, eu estou falando coisas que têm o mesmo significado. Vamos lembrar? Qual é a negação da condicional? Te peguei, hein? Lembra? Lembra? Fez aquele cartazinho lá no quarto, aquele resumo, aquele esqueminha para fixar. Se A, então B. Negação da condicional. Repete o primeiro e nega o segundo. Beleza? A e não B. Negação de não A ou B. Qual a negação de não A ou B, Josmar? O não A passa para A. O ou, ele vira E. E o B? Oxe, não B. Opa, tô gostando, hein? Olha só. Onde nós já chegamos? Ó. Essa negação aqui, Josmar, tá igual essa aqui. A e não B. Vamos negar lá de cima agora? Negação da condicional. Repete o primeiro e nega o segundo. Não A passa para A. Mas o E, nós sabemos que o E possui qual propriedade, que é uma das leis? A propriedade comutativa. Então, eu posso falar que é equivalente a e não B. Eu posso trocar de posição, que não tem nenhum problema. Olha que maravilha. Ah, Josimar, então quer dizer que essas proposições, elas também produziram as mesmas negações? E tem que ser. Claro que tem que ser. Por que tem que ser? Tem que ser porque elas têm os mesmos significados. E se elas têm os mesmos significados, elas têm que produzir o quê? As mesmas negações. Belezinha? Então essa é a ideia. Perfeito? Não sei se eu tenho essa questão, mas teve uma questão, uma aluna uma vez me pediu, que se você fosse montar a tabela, dava um trabalheira tão gigante. Qual foi a saída que eu encontrei? Qual foi a saída que eu encontrei bacana? E hoje nós iremos ver algumas saídinhas bem legais, viu, gente? Essas questões estão simples ainda. Daqui a pouco vai entrar uma distributiva, misturada com condicional, que eu vou responder pela lei e pela teoria de conjuntos. Tá bom? Você vai ficar impressionado. Muito legal mesmo, muito legal. É um item que se fez na Polícia Civil do Ceará e se repetiu na prova da PRF para analista. Josmar, eu tenho que fazer as melhores questões, porque elas se repetem. Beleza? Então, olha só. Podemos concluir que as negações são as mesmas. Perfeito? Então, foi uma saída que eu encontrei uma vez numa questão. Beleza? De que fiz as negações das proposições e automaticamente foram idênticas. Se as suas negações são idênticas, é porque elas também são equivalentes. Bom, item 8. Diz assim: dizer que Pedro não é pedreiro ou Paulo é paulista. É do ponto de vista lógico o mesmo que dizer que Pedro, amarelinho, Pedro não é pedreiro. Cadê o operador, Josimar? Vamos lá. O operador está aqui. Ou o quê? Paulo é paulista. Né? Paulo é paulista. Vou sair de quem? Do ou para quem, Josmar? Dá uma olhadinha nas opções. Tá tudo com si, então. Então, já sei qual lei que eu vou usar, né? Lei condicional. Pedro não é pedreiro. Ou Paulo é paulista. É equivalente a dizer que vou sair do ou para condicional. Do ou para condicional, como é que é? Nego o primeiro, repete o segundo.
Se Pedro é pedreiro, então Paulo é paulista. Se Pedro é pedreiro, então Paulo é paulista. Letra A. Boa, essa questão ela é excelente. A noção de conjunto, e eu adoro isso demais, conjuntos, né? Vamos ter uma aula sobre conjuntos ainda, mas vamos, você vai adorar. Por quê? Porque é um dos principais fundamentos da lógica. A noção de conjunto fornece uma interpretação concreta para algumas ideias de natureza lógica que são fundamentais para a matemática e o desenvolvimento do raciocínio. Josmar, conjunto, principais fundamentos são fundamentos para a matemática e o desenvolvimento do raciocínio. Essa prova aqui foi do Senado Federal, foi consultor de orçamento e consultor legislativo, beleza? CESP que fez prova, depois quem fez só foi a FGV. No meu livro, no primeiro capítulo do meu livro, o que eu fiz, Josmar? Está na 4ª edição já. Primeiro capítulo do meu livro, Teoria de Conjuntos. Por quê? Por quê, Josimar? Análise combinatória, probabilidade. A gente não vai usar fórmula. Ah, mas é as fórmulas. Eu não vou precisar, meu Deus. Por que eu não vou precisar? Porque eu vou aprender os fundamentos. E não vem com essa que é macete, que não é macete não. São princípios, é fundamento. Aquelas formulazinhas que nós temos lá em probabilidade. Ah, uma coisa, a regra do E, a regra do ou, o ou quando é união, o ou quando é soma, o E quando multiplica, o E quando é interseção. Tudo isso vem da matemática. E até a própria lógica. Você viu que quando nós colocamos aqui as tabelas verdade, para cada operador lógico, eu associei uma operação com conjuntos. Porque agora sim vai começar, para você perceber o quanto é importante não apenas decorar, vou decorar a tabelinha, vou criar uma historinha, decorei a história. Não, não é. Porque questões como essa que a gente vai fazer aqui agora, são questões que exigem o quê? Conhecimento. Exige o quê? Raciocínio, fundamento, conceitos. E essas são as melhores provas. Como foi Bacen, entendeu? Prova boa que nós tivemos, MPU, entendeu? O seu concurso que você vai fazer. Então, aprender os conceitos. Aprender uma vez só. Josmar, poxa, eu apliquei e não deu certo aquele negócio. Fundamento. Tá? Então, conjuntos é importantíssimo. Nós vamos fazer essa questão aqui da seguinte maneira. Acho que são 5 itens. Eu vou fazer assim com você, para te ajudar, você vai gostar. Eu vou responder cada item, eu vou aplicar a lei, e cada item eu vou aplicar a teoria de conjuntos. Vou fazer dos 2 jeitos. Josmar, no dia do concurso, como é que você faria? Sendo sincero para você, às vezes eu prefiro teoria de conjuntos. Então a prova do CAD, e a prova da PRF, ou da Civil do Ceará, vou fazer ela aqui. Se for aplicar a lei, você fica até desesperado um pouquinho, porque você tem que procurar a lei adequada para aquele momento. Mas se fizer por teoria de conjuntos, é um diagrama só. Beleza? Então, mais na frente, teremos nossa linha de conjuntos para te ajudar. E sem falar que conjuntos, teoria de conjuntos, é presente em qualquer edital. Beleza? Vamos continuar aqui comigo. Então, fala assim, ó. Começar de novo a leitura. A noção de conjuntos fornece uma interpretação concreta para algumas ideias de natureza lógica que são fundamentais para a matemática e o desenvolvimento do raciocínio. Por exemplo, a implicação, né? Lógica denotada por se P, então Q, né? Se P, então Q, pode ser interpretada como inclusão entre conjuntos. Ou seja, P está contido em Q. Nós já vimos isso. Cussi, então, da ideia de estar contido. Em que P é um conjunto cujos objetos cumprem a condição Pzinho, e Q é o conjunto cujos objetos cumprem a condição Qzinho. Com auxílio do texto, acima, julgue se a proposição apresentada em cada item é equivalente à sentença abaixo. Beleza? A sentença que ele me deu foi o quê? Ó? Se o indivíduo está inscrito no concurso do Senado Federal, então ele pode ter acesso às provas desse concurso.
Já percebi que nós temos um se então. Beleza? Um se então, Josimar. Então pensa o seguinte. Vou colocar bem aqui, ó. Se o indivíduo está inscrito, chamei de I, então ele tem acesso. Se o indivíduo está inscrito, então ele tem acesso. Nós podemos pensar o seguinte: I está contida em A. I é um subconjunto de A. Beleza? E se I, então A, o conectivo condicional da ideia de estar contido. Então, quando eu falo se o indivíduo está inscrito, na minha cabecinha, se o indivíduo está inscrito, então ele tem acesso às provas desse concurso. O se, então, condicional da ideia de estar contido. Se I, então A, I é um subconjunto de A. Beleza? Tá acabando nosso bloquinho já, vamos finalizar aqui. Aí no próximo bloco eu começo a responder esse item, porque são 5, essa questão do Senado, são 5 itens. Então, vamos dividir o slide em 2, por lei, por conjunto. Por lei, por conjunto. Cada um dos itens para mostrar para você o quanto é importante a teoria de conjuntos. Até daqui a pouquinho.